Alimentação na síndrome do ovário policístico. Por onde eu começo? Em primeiro lugar, a dieta ideal é aquela que você vai fazer. Então não adianta nada a dieta ela tá no papel, ela ser a mais indicada para síndrome do ovário policístico, se não for uma dieta que tu vai conseguir cumprir. Então a primeira coisa é identificar como está a minha alimentação hoje, quais os alimentos que eu gosto, o que eu consigo mudar na minha rotina para então montar um plano alimentar, montar uma dieta que seja eficiente e que da mesma forma tu consiga seguir. 50% das mulheres com síndrome do ovário policístico estão acima do peso. Então, uma dieta de baixas calorias, uma dieta hipocalórica, vai ser a mais indicada nesses casos. Então, qualquer dieta que tu vai fazer para perder peso, que claro, que tenha nutrientes suficientes, que seja saudável, ela já vai ter uma boa resposta metabólica. Low carb. Quem já pesquisou alguma coisa sobre síndrome do ovário policístico deve ter lido algumas coisas de que a dieta com baixo carboidrato é a mais indicada nesses casos. Realmente a low carb é a dieta que tem mais estudos e mais benefícios para a mulher com síndrome do ovário policístico. Por quê? Uma das características da SOP, independente se a mulher está acima do peso ou não, é a resistência à insulina. Vamos abrir um parênteses aqui para explicar o que é a insulina e por que a gente precisa ter tanto cuidado com a resistência à insulina. Então, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Toda vez que a gente se alimenta, o corpo vai lá e produz insulina. Se tu é uma pessoa que belisca toda hora, fica comendo doces, fora do horário, uma balinha aqui, uma balinha ali, o organismo toda hora precisa ficar produzindo insulina. Então, essa produção excessiva de insulina, chega uma hora que o organismo acaba produzindo bastante insulina e aí tu tem um efeito rebote, digamos assim, eu vou almoçar. Uma característica clássica da resistência à insulina. Eu vou almoçar, meu organismo libera a insulina para que esse alimento seja quebrado e essa glicose entre na célula na forma de energia. E aí logo depois do almoço eu tenho uma vontade de comer doce. É uma das características de resistência à insulina. Por quê? Quando a tua insulina sobe, essa alimentação ali foi quebradinha em glicose, vai entrar tão rapidamente na célula que vai fazer com que a glicose do teu sangue baixe demais. Então, tu está produzindo uma insulina em excesso. E aí acontece que tu tem aquela vontade de comer doce, aumenta bastante a fome. Então, na resistência à insulina é um primeiro passo para causar diabetes. Então, diabetes a gente já sabe que é uma patologia que causa vários outros problemas metabólicos, Pode ter dores, pode vir até a cegueira, amputação, Então, alguns sinais ali de resistência à insulina a gente tem que prestar muito atenção. O consumo excessivo de carboidrato, o beliscar toda hora, leva à resistência à insulina. Então, o corpo produz insulina demais e acaba baixando a glicose, consequentemente dando fome com mais frequência. Então, o que a gente tem que fazer? Partir para mudar a composição ali da dieta e diminuir esse carboidrato. Quanto de carboidrato que eu preciso colocar na dieta? Depende do teu peso e depende de quanto que tu está ingerindo. Às vezes vem alguma paciente que consome 300 gramas de carboidrato por dia, eu vou reduzir essa dieta para 150 gramas de carboidrato e já vou ter uma boa resposta metabólica. Agora, para uma paciente que é magra, que não precisa perder peso e já tem uma dieta equilibrada, tem a SOP, mas já mantém mais ou menos uma dieta equilibrada, talvez eu tenha que fazer uma restrição um pouco mais severa de carboidratos. Quais são os alimentos fontes de carboidrato? Então, desde frutas, pães, macarrão, bolo, grande parte dos alimentos entram nesse grupo dos carboidratos. Então, aqui na plataforma do curso vai ter uma tabelinha ali com os alimentos que são fontes de carboidrato, proteína e gordura. Então, para quem tem um pouco de dificuldade, vai ficar mais fácil com essa tabela, com esse material que a gente vai disponibilizar em PDF para identificar quais são as fontes alimentares. Além do carboidrato, a gente tem que cuidar bastante do índice glicêmico da refeição. O que é o índice glicêmico? Então, é a velocidade com que o meu açúcar sobe no sangue. Eu vou consumir uma banana, por exemplo, ou vou consumir um brigadeiro. A velocidade de absorção desses alimentos é diferente.
Um alimento de alto índice glicêmico vai fazer com que meu açúcar no sangue suba rapidamente, ao contrário de um alimento de baixo índice glicêmico, que vai fazer com que o açúcar no sangue, né, suba de uma forma mais lenta, mais gradual. Então eu tenho que priorizar alimentos de baixo índice glicêmico. Então a minha alimentação ela vai ser pobre em carboidrato, ela vai ser baixa, né, com alimentos de baixo índice glicêmico, sempre fazendo boas combinações também. Quando eu for consumir um carboidrato, colocar uma fonte de proteína ou uma fonte de gordura junto naquela refeição. A mesma banana que eu dei no exemplo, com uma castanha, já tem uma velocidade de absorção no corpo diferente. Então, tem vários pontos na dieta que a gente deve levar em consideração. Não só a quantidade de carboidrato, como o tipo de carboidrato também. É claro que os outros nutrientes a gente deve adequar na dieta da mesma forma. Algumas dietas, né, alguns pacientes se beneficiam com dietas com baixo teor de carboidrato, alto teor de proteína e alto teor de gordura. A gordura a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não é para todos os casos que eu consigo colocar, né, uma fonte energética de gordura muito alta. Uma paciente que retirou a vesícula, por exemplo, né, tem síndrome do ovário policístico, mas fez a retirada da vesícula. Não tem como colocar uma dieta com um alto teor de gordura. Então, a vesícula, ela é onde a gente armazena a bile. A bile é produzida no fígado, é armazenada na vesícula e é a bile que vai digerir as gorduras. Então, quando a gente faz a retirada, né, desse órgão, não tem uma reserva de bile. Então, vai comer uma quantidade excessiva de gordura, não vai ter uma boa digestão. Então, é como se fosse, o fígado continua produzindo, né, mas de uma forma de gotejamento e não aquele armazenamento todo, né, da bile. Então, os macronutrientes, né, a maioria das dietas a gente consegue colocar um alto teor de proteína, o que vai trazer bastante saciedade para a dieta também, né? Então, tu consumir só frutas, ou consumir um pãozinho, logo tá com fome. Se a gente coloca proteína, ovos, carnes, né, ou mesmo as proteínas vegetais, tu consegue ter mais saciedade e fazer uma dieta, né, ali com menos calorias. Outro ponto importante também que a gente tem que levar em conta quando aumenta, né, os níveis de proteína, a digestão. Então, é muito importante, tão importante quanto eu adequar os macronutrientes da dieta, eu ter uma boa mastigação e uma boa digestão. Então, mastigar 30 vezes aqueles alimentos, né? Prestar atenção no aspecto das fezes também. Então, tendo uma boa mastigação, uma boa digestão, a tua absorção de nutrientes vai ser muito melhor. Então, são vários detalhes que a gente tem que prestar atenção na dieta quando está querendo tratar a síndrome do ovário policístico. Não adianta eu pegar na internet uma dieta do Mediterrâneo, é ótima a dieta do Mediterrâneo, e acabar inserindo na minha rotina e fazer ela uma semana só. Então, é uma mudança gradual do estilo de vida, é alimentos que a gente deve inserir, né? Diminuir muito o consumo de industrializados. Então, de segunda a sexta eu vou comer só salada e carne, e aí final de semana vou acabar comendo sorvete, cachorro-quente, né? Também não adianta, tem que ter um equilíbrio na dieta. Então, para começar, diminui bastante os industrializados, se puder retirar, né, totalmente da alimentação, biscoitos, salgadinhos, né, margarina, esses alimentos muito industrializados não têm benefício nenhum. Então, se puder ser excluído da dieta, melhor ainda. Procurar consumir, se for possível para ti, alimentos orgânicos, né? Então, uma melhor qualidade, tu sabe de onde que vem aquele alimento, com menos agrotóxico também é uma boa estratégia. Se não for possível, né, faz uma boa higienização das frutas e verduras, mas insira frutas e verduras na tua dieta. Frutas, 2 a 3 porções por dia é suficiente, tá? Independente do tipo, na low carb, o abacate é mais interessante, né? Morango tem baixo índice glicêmico também. Então, são frutas que dá para colocar uma quantidade maior, que não vai aumentar tanto o teor de carboidrato. Mas, de regra geral, não tem frutas proibidas. Açúcar. Tem que diminuir o consumo de açúcar, principalmente quem sofre com acne. Então, diminuir o consumo de açúcar já vai melhorar muito o aspecto da pele. Outra coisa é para quem tem acne, leite e alimentos inflamatórios. Então, só diminuir ou retirar os lácteos da dieta já vai ter um bom aspecto, né, de melhora na pele. Então, são várias estratégias que a gente pode utilizar. Uma alimentação anti-inflamatória vai ser muito favorável também.
reduzir glúten ou possivelmente, né, retirar da dieta, vai ajudar na melhora dos sintomas. E inserindo, né, sempre alimentos novos, né, variar bastante a coloração ali das frutas, das verduras, e inserir uma quantidade adequada de fibra. Então as pessoas devem consumir no mínimo 25 gramas de fibra por dia. Por experiência, assim, quando eu vou fazer os recordatórios alimentares, as pessoas consomem de 5 a 10 gramas, né, o que é muito pouco. Então, aumentando o consumo de fibras, não esquecer de tomar água também. Parece banal, né? Parece uma coisa que todo mundo já sabe que tem que tomar água, mas ainda é um dos pontos que eu tenho que reforçar muito nas consultas, que as pessoas não tomam água suficiente. Então, 30 ml por quilo de peso é o mínimo de água que tu tem que tomar por dia. De água, né? Fora outros líquidos que chá e café não substitui a água. Então, parece mudanças assim que tu já sabe, mas é muito importante que a gente reforce isso porque as pessoas não fazem, né, esses pequenos ajustes na alimentação, que com certeza vai trazer muitos resultados, né, para as características de diminuição ali dos sintomas que incomodam tanto na síndrome do ovário policístico.